was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. Mariana é uma charmosa cidade histórica mineira vizinha de Ouro Preto que preserva muito da história colonial brasileira, especialmente ligada ao ciclo do ouro em Minas Gerais, e também faz parte do caminho conhecido como Estrada Real. Mariana foi um dos centros escravistas no Brasil colônia e foi a segunda cidade que mais recebeu escravizados africanos na história da escravidão na América. Mariana oferece aos visitantes belas igrejas, casarões coloniais, praças e museus. A cidade tem pouco mais de 61 mil habitantes e a economia gira em torno do turismo e da extração de minérios. A cidade é conhecida como a Primaz de Minas, por ter sido a primeira vila, primeira cidade, primeiro bispado e capital de Minas Gerais. No século XVIII, foi uma das maiores cidades produtoras de ouro para o Império Português e então, em 1745, ela se tornou a capital da então Capitania de Minas Gerais. E ainda hoje, Mariana tem uma posição econômica de destaque. O seu PIB é um dos maiores de Minas e a cidade é considerada a primeira cidade planejada de Minas Gerais e uma das primeiras do Brasil. De Ouro Preto a Mariana são apenas 12 quilômetros de distância ou 30 minutos de viagem, e você pode conhecer a cidade em uma manhã ou uma tarde, como nós fizemos. Quando for a Mariana, tente evitar os horários de pico, os horários de entrada e saída das pessoas no trabalho, pois ainda existem grandes mineradoras na região e muitos moradores de Ouro Preto se deslocam para lá e o trânsito vira um caos, com muitos caminhões de minério e congestionamentos. No período da tarde, se possível, saia de Mariana em direção a Ouro Preto até às 4 da tarde. Quando estiver na cidade, não deixe de passar pela bela Rua Direita, que possui um grande conjunto arquitetônico repleto de casarões antigos e históricos. E o centro histórico é relativamente pequeno, você consegue fazer muita coisa a pé. Mas como estamos de carro, vamos aproveitar e te levar para dar uma voltinha pelas ruas de Mariana, sem precisar subir as ladeiras andando. Então, apenas aprecie a paisagem cheia de casarios coloniais do século XVIII e vamos até a igreja São Pedro dos Clérigos, que fica no alto de uma colina. Outro local que você pode visitar e fica no caminho entre Mariana e Ouro Preto é a Mina da Passagem, que foi muito importante para a economia da cidade no ciclo do ouro. Atualmente é a maior mina de ouro aberta ao público do mundo e custa R$ 220 por pessoa. Já em Mariana, alguns locais que você pode visitar são o Museu de Arte Sacra, o Museu da Música, a Estação Ferroviária e a Praça da Sé. Nós focamos nos passeios gratuitos e baratos e vamos começar te mostrando uma das igrejas mais visitadas da cidade. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. A igreja de São Pedro dos Clérigos teve sua construção iniciada em 1752, já no final do ciclo do ouro, e tem um estilo arredondado na fachada, diferente das outras igrejas históricas de Minas Gerais. Oficialmente, a igreja está inacabada, já que seu altar é feito basicamente de madeira talhada. A sua fachada, porém, é considerada uma das mais bonitas da cidade, localizada no alto de uma colina de onde se tem uma vista linda da cidade. O seu principal construtor foi José Pereira Arouca. Bom dia, pessoal, chegamos em Mariana e como vocês podem ver, tem um sol para cada um hoje. Nunca imaginei que eu ia usar tanto esse chapéu nessa viagem. Mariana é a primeira cidade e primeira capital aqui de Minas Gerais. Dizem que Minas
nasceu por aqui. E a cidade recebeu esse nome em homenagem a Maria Ana, a esposa de Dom João VI. E aqui atrás de mim está a igreja de São Pedro dos Clérigos, que vai ser a nossa primeira parada nesse dia cheio de passeios hoje aqui por Mariana. Vem com a gente, acompanha aqui. Essa era a igreja frequentada pelos padres, né? Tanto que se chama São Pedro dos Clérigos. E ela é bem mais simples, ó, do que as outras igrejas que nós já visitamos, né? Ela não tem nada de ornamentação, de ouro, de talhas douradas, aquela grande riqueza de detalhes do barroco mineiro. Ela é bem mais simples. A entrada aqui custa R$5 e a grande atração é a possibilidade, né, de subir lá na Torre dos Sinos e de lá você tem uma vista panorâmica de toda a Mariana. É impressionante a vista lá de cima e eu confesso que dá medo, viu? Porque o beiral ali da janela lá na Torre Sineira, ele é bem baixo, então assim, quem tem vertigem, tome cuidado, mas a vista é maravilhosa, compensa. A Praça Gomes Freire também é conhecida como Jardim de Mariana. Se localiza no centro histórico, possui um coreto, um lago artificial e uma fonte, e é cercada por diversos casarios históricos, restaurantes e lojas de artesanato. Aqui foram gravadas cenas da novela Espelho da Vida, da Rede Globo. Antigamente, esse local era usado para cavalhadas e touradas e também para festas religiosas. Ainda existe por aqui um bebedouro para os animais, que foi construído no governo do Conde de Assumar, pois aqui eram treinados os cavalos que eram usados pelas tropas do Conde. A praça já teve vários nomes: Largo da Cavalhada, Largo do Rocio, Praça da Independência e agora Gomes Freire. Aqui da praça dá para ver a igreja São Pedro dos Clérigos lá em cima, ó. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. E se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. A Praça Minas Gerais é a mais alta das praças da cidade, marca o início da parte alta do centro histórico. No aniversário de Mariana é assinada aqui a transferência simbólica da capital de Belo Horizonte para Mariana. E antigamente nesse local funcionava o quartel-general do Conde de Assumar, que foi demolido em 1745 e hoje possui um pelourinho, a antiga Casa de Câmara e Cadeia, a Igreja São Francisco de Assis e a Igreja Nossa Senhora do Carmo, também conhecidas como Igrejas Gêmeas. E essa praça com certeza se tornou o cartão postal de Mariana. Aqui em frente à igreja, ó, tem o pelourinho e aqui atrás de mim, de onde eu estou, fica a Casa de Câmara e Cadeia. E logo aqui ao lado, a outra igreja aqui da Praça Minas Gerais, são chamadas de Igrejas Gêmeas, devido à proximidade delas. Não sei se vocês conseguem ver o ano ali, ó, 1872. E justamente hoje essa igreja aqui está fechada para limpeza, porque vai ter uma festa de São Roque, e aí eles estão preparando a igreja para essa festividade. E aí eu dei o azar, né, gente, de pegar a igreja fechada. A igreja de São Francisco de Assis é uma das igrejas mais interessantes de Mariana. Possui obras de Aleijadinho e 95 sepulturas no seu interior, entre elas do renomado pintor Mestre Ataíde, sepultado no túmulo 94. Foi ele quem produziu os painéis no teto da igreja, representando o dilúvio, e da sacristia, adornado com uma caveira que simboliza a morte e parece se mover por ilusão de ótica. A igreja de Nossa Senhora do Carmo tem uma fachada retangular e faz parte da terceira fase do barroco mineiro, com ornamento em estilo rococó. Tinha o teto pintado por Francisco Xavier Carneiro, mas infelizmente em 1999 a igreja sofreu um grande incêndio e as pinturas se perderam, e curiosamente o altar não foi consumido pelas chamas, o que reforçou a crença na santidade do local. A igreja de Nossa Senhora do Carmo teve o início da sua construção em 1700
1784 e demorou 50 anos para ficar pronta. Foi finalizada somente em 1835, quando foram instalados os relógios nas duas torres. Gente, olha que incrível, até então eu só tinha visto em filme e novela. Ó, aqui nós temos um confessionário. Ó. Não tem ninguém aí, senão eu já ia lá confessar meus pecados também. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that are hurtful. I know December's hard to cope with. I know I caused... Em 1994, a igreja foi fechada para restauração e após 6 anos passando por esse processo de restauro, quando faltava apenas 45 dias para a conclusão da obra, houve o incêndio que consumiu e danificou boa parte da igreja. Por isso, conseguir ter acesso a ela hoje é um verdadeiro privilégio. Esse aqui da foto, ó, tá em exposição aqui, todo queimado. A Casa de Câmara e Cadeia de Mariana foi projetada em 1768 e ficou pronta em 1795. Foi construída no local onde antes funcionava o quartel militar, conhecido como Quartel dos Dragões, instalado pelo Conde de Assumar. Além de funções administrativas e legislativas, o local funcionou também como casa de fundição de ouro e senzala. Hoje é a sede da Câmara Municipal de Mariana. No pavimento térreo existiam 3 cárceres que eram destinados respectivamente aos presos brancos, negros e mulheres. O acesso aos cárceres se fazia por meio de alçapões e no andar superior funcionavam os serviços da Câmara. Repare na grossura dessas portas, gente. Aqui era a antiga Câmara e Cadeia de Mariana. O museu tem acessibilidade, ó, tem elevador aqui e ele também é autoguiado, ó, aqui tem um totem para você escolher o teu idioma e caso precise também de cadeira de roda, eles têm aqui disponível. Essa é a mesa, olha, do presidente da Câmara e Cadeia, tá em exposição aqui. David já tá treinando ali, ó, tá decretando jogos de videogame grátis para todas as crianças. Em 1696, final do século XVII, ocorreu um evento assim aqui nas terras brasileiras, na região conhecida à época como Sertão dos Matagalés. Foi tão poderoso que marcou o início de um novo ciclo da história do Brasil. Em pouco tempo, a notícia atraiu grande quantidade de aventureiros, vindos de toda parte, o que gerou muitos conflitos, dentre eles a Guerra dos Emboabas, que terminou resultando na expulsão dos bandeirantes. Tem os fones, ó, para saber um pouco mais, né, sobre a história. E tem vários painéis aqui repletos de informação. But I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. Aqui no Museu de Mariana, os moradores de Mariana têm gratuidade, crianças até 11 anos não pagam e servidores públicos pagam meia. O valor do ingresso cheio é R$10 e não pode entrar com mochilas grandes aqui no museu. A gente deixa aqui no guarda-volume, ó, e aí segue para conhecer o acervo. O Museu de Mariana tem como foco principal a cultura e tradição da cidade, seu povo e suas histórias. Localizada na antiga casa do Conde de Assumar, ela fica atrás da igreja de São Francisco de Assis, entre a Praça Minas Gerais e a Praça Gomes Freire.
O Conde de Assumar governou entre 1717 a 1720 e na Revolta dos Mineradores, conhecida como Revolta de Vila Rica, o prédio serviu como local de reuniões e resistência. O Conde de Assumar combateu com mãos de ferro e sufocou a Revolta dos Mineradores. Marchou com 1.500 homens até Vila Rica, onde prendeu o líder da revolta, Felipe dos Santos, que foi cruelmente morto e teve os pedaços do seu corpo espalhados pela cidade. O Conde de Assumar ainda mandou colocar fogo no morro de Pascoal da Silva, onde os revoltosos estavam reunidos, e hoje esse morro é conhecido como Morro da Queimada, em Ouro Preto. Essa casa também serviu de abrigo depois para o primeiro bispo de Mariana. Mariana é uma cidade de muitos eventos. Famosa pelo carnaval, com dezenas de blocos de rua, ela se torna uma opção alternativa ao carnaval de Ouro Preto e tem fama de ser mais familiar. Por aqui também acontecem muitas festas religiosas e procissões. Possui uma das mais tradicionais e belas Semanas Santas do Brasil. Nas procissões, os moradores e a Associação de Artistas da cidade enfeitam as ruas com tapetes de serragem que dão um visual festivo e colorido ao centro histórico. Mãe, esse vídeo é interativo, eu já gostei. Festa de Nossa Senhora das Neves. Tem mais algum outro, será? Festa de São Roque. Festa de São Luís, rei da França. E Comenda do Padre Avelar. Cavalgada. Então tem evento o ano inteiro. Esse painel aqui traz algumas personalidades, figuras famosas, né, que nasceram em Mariana. Entre elas o poeta Cláudio Manuel da Costa, um dos Inconfidentes, e o mestre Ataíde, que está bem aqui, que é um dos grandes representantes aí da arte barroca mineira, junto com o Aleijadinho, né? O Aleijadinho construía e ele fazia as pinturas nos interiores das igrejas. Espero que tenham gostado de conhecer a bela cidade de Mariana, pois agora vamos sair das pequenas cidades históricas e ir rumo a uma grande metrópole, a capital mineira Belo Horizonte, para descobrir o que há de bom para se conhecer por lá. Te espero por aqui para ir junto comigo. Se inscreva no canal, até o próximo vídeo e a próxima viagem.